Estou com uma palavra aqui, quero poder compartilhar com vocês hoje, nessa noite. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus, digam amém. Glória a Deus, eu também quero. Então abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, à igreja de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 10. Eles vão botar no telão também. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Quem achou diz amém. Na minha tradução está escrito assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, repita comigo, aprendi, mais uma vez, aprendi, ele diz, a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experimentado, ou experiências, algumas traduções, tanto a ter fartura como ter fome, sim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associar-vos à minha tribulação, e sabei vós também, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, repita comigo, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas o bastante, para as minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidade. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, uma vez mais, porque o Senhor já falou comigo sobre esse texto, e eu peço que agora com os meus irmãos, que tão logo ao sairmos daqui, tenhamos a certeza, ó Deus, a certeza de que os ensinamentos de Paulo podem tornar a nossa vida prática de lutas e dificuldades mais intencional. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se puder abaixar um pouquinho para mim o retorno aqui, Gabriel, por favor. Bom, queridos, o tema da nossa conversa de hoje é aprendi. E eu queria falar com vocês sobre esse texto dessa carta que Paulo escreveu à igreja de Filipe, que também é conhecida como Carta da Alegria. Carta da Alegria porque Paulo estava preso em uma masmorra em Roma, e a despeito de estar preso num lugar provavelmente fétido, sujo, num lugar insalubre, Paulo resolve escrever dando sinais de alegria e de contentamento àqueles que estavam livres. E Paulo a todo momento ele diz na carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E essa carta ela foi enviada à igreja, Paulo estava em Roma, à igreja de Filipe, por um discípulo de Paulo chamado Epafrodito, alguém que ele julga, que ele afirma ser cooperador do seu ministério, alguém que arriscou a sua própria vida, alguém que se encontrou enfermo diante de uma viagem longa, talvez passando por muitos perigos e até provavelmente sendo hostilizado, afinal
um prisioneiro. Paulo estava preso, e qualquer pessoa que de alguma forma tenta se associar ou ajudar um prisioneiro é mal vista. E Epafrodito não se preocupou com isso, resolveu estar com Paulo, procurando diligentemente até encontrá-lo. Então Paulo aqui traz algumas recomendações para nós, e no versículo 10 ele diz assim: alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o que também já tinha outra vez e vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo o seguinte: eu quero agradecer a vocês, porque de alguma forma vocês lembraram de mim. Em outras palavras, Paulo diz: eu não quero dizer que vocês se esqueceram de mim. Obrigado, João. Eu quero dizer que de alguma forma vocês não tiveram outra oportunidade. No passado vocês me abençoaram, e agora vocês tiveram outra oportunidade de me abençoar. Ou seja, Paulo aqui, ele não se coloca, mesmo estando preso, numa posição de vitimismo, numa posição de complexo de inferioridade, numa posição onde ele se coloca numa posição de vítima, dizendo: poxa, por que vocês não me socorreram antes? Eu estou preso. Para você entender, a prisão que Paulo se encontrava em Roma dava a ele a obrigatoriedade de manter o próprio sustento, ou seja, ele tinha que sustentar as suas despesas. Com isso ele trabalhava ali fabricando redes e também contava de alguma forma com doação dos irmãos. E aí ele diz que é feliz porque essas pessoas da igreja de Filipe resolveram abençoar a vida dele. Paulo estava numa condição de abandono, mas ele não se sentiu abandonado. Poderia estar triste, mas ele não se sentiu complexado com isso. Ele deixou claro aos irmãos que estava feliz, uma vez que esses irmãos, uma vez já tinham abençoado a vida dele, e agora resolveram fazer isso de novo. E no versículo 10, na parte A do versículo, Paulo diz: aprendi. E é incrível essa capacidade, quando ele diz: aprendi a me contentar com toda e qualquer situação. Paulo aprendeu. E lamentavelmente, Laerte, nem todos aprendem, porque alguns desistem, alguns retrocedem, outros desanimam, ficam pelo caminho. Diante de dificuldades e lutas que enfrentamos, Fabrício, nem todo mundo tem a capacidade de aprender. Nem todo mundo aprende que as lutas e dificuldades, elas não podem determinar quem nós somos. Paulo, ele aprendeu, e ele deixa claro que ele não nasceu sabendo. E isso faz a gente pensar, Milton, que as lutas e dificuldades, elas têm uma finalidade nas nossas vidas, que nós temos a capacidade de aprender, Daniel, ou não, com aquilo que vem até nós. Por isso que maturidade, Alexandre, não tem a ver com idade. Tem gente que tem o cabelo branco, mas é infantil. Diante de lutas e tribulações que passam, fazem birrinhas em relação a Deus e acham que Deus, de alguma forma, ele leva em consideração o choro. Deus não tem pena dos seus filhos. Escute isso: pena é um sentimento humano que nutrimos uns pelos outros. Porque Deus, quando olha para você, Ele sabe exatamente a capacidade que Ele colocou em você de se levantar diante de uma queda e de vencer no nome dEle toda e qualquer situação e adversidade que venha até a sua vida. Nós nutrimos pena uns pelos outros e dizemos: coitado de fulano, coitado de ciclano. Deus não tem pena, porque Deus, quando olha para você, Ele já sabe aquilo que você carrega e aquilo que você pode. E Paulo então, ele diz: eu aprendi a me contentar com toda e qualquer situação. Não se trata, Alexandre, de estar conformado. Não se trata de estar alienado diante das coisas. Não se trata, Railan, de alguém que tanto faz ou tanto fez. Pelo contrário, se trata de alguém que está consciente daquilo que está vivendo. E Paulo diz: eu aprendi, porque eu aprendi e entendi que tudo na vida passa, que ter dinheiro passa, que estar abastado de dinheiro também passa, que ter dificuldade passa, que se sentir sozinho passa. Tudo passa na vida, inclusive a cura, ela é passageira. Inclusive o milagre é passageiro. Todo milagre é passageiro. Repita comigo: todo
milagre é passageiro. Todo milagre é passageiro. Em Lucas, no capítulo 11, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou Lázaro. Onde está Lázaro hoje? O milagre dele foi passageiro. Em João, no capítulo 4, ele fez o milagre naquela mulher no tanque de Jacó. Onde está aquela mulher hoje? O milagre passou. E assim como na minha vida e na sua vida, todo milagre é passageiro. E Paulo, ele faz questão de dizer que ele aprendeu. E isso tem a ver com entender que dia bom passa, que dia mal passa, que dificuldades e lutas também passam, que dias bons também passam, que bênçãos de alguma forma também passam. É você não se prender àquilo que você está vivendo e achar que isso é o fim. E nós, quando estamos vivendo momentos de deserto nas nossas vidas, nós somos tendenciosos, Isa, a criar um reducionismo. Eu me lembro de algumas mensagens que preguei em 2020. E 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo. O Covid veio e parou tudo e todos. Aquilo que parecia não sair do lugar, saiu. Aquilo que todos achavam que não seria abalado, foi abalado. O mundo parou, tudo parou. É como se o tabuleiro, ele fosse mexido. E aquilo que era seguro para todos não era mais. Aquilo que estava em Constituição, na cláusula pétrea da Constituição, inviolável, o culto foi fechado. Tudo saiu do lugar. Os reinos se abalaram, mas o céu, ele permaneceu exatamente como está. Deus não entrou em crise quando a terra entrou em crise. Deus não parou quando os homens pararam, porque o reino de Deus é diferente do reino dos homens. E Paulo, ele aprendeu exatamente isso. Ele aprendeu da pior maneira, da maneira mais difícil. Paulo aprendeu vivenciando. Paulo aprendeu desfrutando. Será que eu posso dizer que é possível desfrutar de momentos de dificuldade, Arrelan? É. Porque tem pessoas que passam por várias dificuldades e não aprendem. De que forma eu posso aprender a gerir os meus recursos? Tendo muito ou tendo pouco? Será que, de que maneira eu posso aprender verdadeiramente, Laerte, que é alguém da área das finanças, a administrar, tendo muito dinheiro ou passando por dificuldade? É exatamente na crise que eu aprendo a racionar os meus custos, a de alguma forma contabilizar aquilo que é receita, aquilo que é despesa, a cortar aquilo que de alguma forma pode ser um custo excedente. Quando a gente tem muito, a gente nem dá conta. Eu ouvi de empresários aqui da nossa igreja dizendo para mim: eu tinha 10 funcionários e eu percebi que aquilo que 10 pessoas faziam, 5 podiam fazer. Eu mandei 5 pessoas embora e hoje o meu negócio, ele roda de uma forma muito mais enxuta. Sabe como que é o nome disso? É aprender. Pessoas que faziam uma coisa por muito tempo e de repente aquilo que faziam por muito tempo e era a única coisa que sabiam fazer, já não podiam mais fazer, porque não tinha nenhum tipo de utilidade para ninguém. E essas pessoas, algumas delas tiveram que aprender, Everson, a fazer coisas novas. Lamentavelmente nem todo mundo aprende, porque tem pessoas que de alguma forma se deformam. Paulo tinha tudo para se deformar, mas ele resolveu aprender. E é muito fácil a gente se deformar quando a crise vem. É muito fácil a gente se deformar quando de alguma forma a gente é pego de surpresa e a gente sofre de miopia espiritual. A gente olha no espelho e a gente não consegue se ver verdadeiramente como nós somos e quem nós somos e de que forma fomos criados por Deus. Eu, quando me olho, de alguma forma eu me olho menor do que eu sou. Eu acho que eu sou menor e por isso me coloco numa posição de vitimismo. Não, eu não posso, eu não consigo, todo mundo pode, mas fulano tem, mas fulano pode, mas ciclano pode, e eu o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas será que eu posso mesmo? Porque a verdade é que tem que ter coragem para dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque antes de dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece,
Eu preciso dizer, eu sei o que é passar por dificuldade e não me deformar. Eu sei o que é ter muito dinheiro e não me ensoberbecer. Eu sei o que é passar pelo Covid e não achar que é o fim da minha vida. Eu sei o que é me sentir abandonado pelos homens, mas entender que Deus cuida de mim, ainda que as pessoas tenham me abandonado. E Paulo, sem sombra de dúvida, teve coragem. Coragem porque não se deformou, coragem porque não recuou, coragem porque não desistiu. O problema não é pensar em desistir, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, Daniel, nós vamos pensar em desistir. Muitas foram as vezes que eu pensei em desistir, muitas foram as vezes que eu pensei em colocar o balde, se é que existe balde, e chutar, sabe? Quantas vezes me deu vontade de fazer coisas que de alguma forma, sabe, iam jogar tudo para o alto. A minha mãe que me criou, Elaine, ela dizia o seguinte para mim: meu filho, nessa vida, vontade é uma coisa que dá, mas passa. E a gente se deforma quando em algum momento a gente se sente fraco e a gente pensa em desistir. Pensar em desistir, Robson, não é o problema, porque até mesmo Jesus pensou em desistir. A Bíblia fala que no Getsemane por 3 vezes ele orou ao Pai, em outras palavras dizendo: Pai, me tira daqui. O que ele disse foi isso: se possível for, aparta de mim esse. O que ele estava dizendo? E você acha que Jesus estava preocupado com Pedro, Tiago e João que estavam ali perto? Não, eu não posso orar isso alto, porque o que eles vão pensar de mim? Quem pensa isso sou eu e você. Porque a gente está preocupado com a afirmação dos outros, com aquilo que as pessoas que estão à nossa volta pensam sobre nós. A gente precisa de alguma forma de aceitação, a gente precisa de valorização, a gente precisa do like. A gente está preocupado de alguma forma com aquilo que as pessoas pensam. Nas nossas redes sociais nós somos assim, Marcelo. É só eu pegar uma das postagens minhas, um texto que eu falo, uma frase que os irmãos aqui, que nem peço, que sai aqui no meio de uma mensagem, eles colocam lá, batem uma foto, postam nas minhas mídias sociais, e as pessoas começam a colocar um monte de comentário, que palavra, não sei o que, mas uma pessoa critica. Mas 100 pessoas elogiaram, e quando uma pessoa critica, eu esqueço as 100, me deformo. Porque eu resolvo me preocupar com aquilo que uma pessoa disse. E eu decido não mais viver em função do chamado que eu tenho e simplesmente da afirmação dos outros. Por isso que Paulo diz: eu aprendi. E aprender, nem todos aprendem. Nem todos têm a capacidade de compreender que nessa vida, enquanto estivermos aqui na terra, inevitavelmente teremos que passar por aflições. Para a psicologia, viver para a psicologia é estar num estado permanente de angústia. Lá está aí, minha colega de profissão. É lidar com as angústias da vida. E a angústia, na minha opinião, digo eu, não sei eu, Everson, é um dos sentimentos mais sinceros que existem, sabe? Porque quando eu estou feliz, dificilmente eu posso até tentar esconder. Quando eu estou triste, de alguma forma eu posso enganar você. Agora, quando eu estou tomado de angústia, é impossível. E você sabe o que é angústia? É um sentimento que carcome a gente de dentro para fora, exatamente aqui, no centro das nossas emoções. A angústia revela verdadeiramente quem nós somos. A angústia coloca a gente num lugar, sabe? E sabe que lugar é esse? No lugar onde você vai determinar o que você vai fazer da sua vida. E diante da angústia, algumas pessoas resolvem recuar, desistir, ficar pelo caminho, abandonar a fé, dar desculpas, porque, como eu digo, no final ou vamos dar testemunho ou vamos dar desculpas, e aí é a gente que escolhe. Paulo, ele podia dar muitas desculpas, ele estava preso. Por que ele foi preso? Porque ele resolveu pregar o evangelho. Senhor, eu não pedi para ter um encontro com o Senhor em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco. Não, ele sabia que existia um propósito maior. Não se tratava de estar sofrendo
por um castigo que Deus havia realizado. Essa semana a gente estava lá na mesa tomando café, eu, Carlinha, Mirella e Tito, e aí Carlinha soltou não faz isso para mim, dizendo para mim, brincando, porque Deus castiga. Eu falei, excelente exemplo para eles aqui. Aí ela olhou para mim assim e falou, às vezes sai sem querer, né? Porque nós somos assim, tendenciosos a achar que Deus de alguma forma castiga. De que se queixa um homem, senão dos seus próprios pecados e delitos cometidos contra Deus? Eu acabo percebendo que eu sou o meu próprio algoz, eu sou o Satã de mim mesmo, eu faço mais mal a mim do que qualquer demônio. Os demônios, eles cruzam o braço e dizem, esse aí se basta. E eu aprendi isso com Paulo, porque o bem que eu tanto quero fazer, eu não faço, e o mal que eu repudio, esse cotidianamente eu faço. Mas talvez você não seja assim, só eu. E eu fico muito feliz em ter a liberdade de confessar isso aqui, porque eu entendo que Paulo aprendeu que não há vitória sem lutas, não há coroa sem sacrifício, não há conquista sem renúncia, não há prazer sem consequência, não há crescimento sem dor, crescimento sem dor. Meu amigo Alexandre Mineiro disse, quem cresce no conforto é Emanuel, é o filho de Alexandre. Só criança, só bebê cresce no conforto. Quem já cresceu, ou melhor, quem já é grande, para crescer vai ter que sofrer. É exatamente as lutas e dificuldades que tendem a nos aperfeiçoar. De que forma a minha fé pode ser exercitada, se não diante de uma impossibilidade? Pensa nisso. De que forma eu posso aprender a gerir melhor os meus recursos, se não vivendo uma dificuldade financeira? Laerte está aqui, e muitas são as empresas que procuram ele é gestor de banco, pedindo ajuda, e na grande maioria eu quero acreditar que o problema dessas pessoas não é a falta do dinheiro, e sim a incapacidade de administrar o seu dinheiro. É preciso ter coragem, irmãos, para dizer eu posso todas as coisas. Eu confesso que fico preocupado no dia em que o Senhor vier buscar a igreja, que é muito provável que no céu tenha um grande engarrafamento, porque os nossos carros, a maioria deles vão chegar primeiro, porque existem adesivos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi Deus que me deu, fruto do dízimo, e por aí vai. Então é provável que os carros chegam antes de nós. Mas Paulo, ele aprendeu da pior maneira possível. O padre Fábio de Mello, no livro Quem Me Roubou de Mim, ele tem uma frase que mexe muito comigo. Ele diz, às vezes a vida sepulta muito mais do que a própria morte. Às vezes a vida sepulta muito mais do que a própria morte. Você sabe por quê? Porque muitos desistem. Alguém um dia disse que os valentes, eles só morrem uma vez. Os medrosos, eles morrem de tudo. Eles morrem de medo, eles morrem de ansiedade, eles morrem de dificuldade, eles morrem antes da morte chegar. Eu conheço pessoas com 70 anos de idade que lamentavelmente já morreram nos seus 50 anos, porque decidiram decidiram existir diante das dificuldades e lutas que enfrentaram. A gente acaba percebendo, irmãos, que o que Salomão quis dizer em Eclesiastes no capítulo 9, quando ele fala que nem sempre são os mais velozes que chegam na frente, é que não se trata de velocidade, se trata de constância. Não se trata de quantas vezes você cai, se trata de quantas vezes caído você decide não permanecer lá. O justo por 7 vezes cairá, em nenhuma delas ele ficará prostrado. E aí Paulo fala no versículo 15: e
sabei vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Ou seja, quando eu comecei esse negócio, ninguém quis me ajudar. Talvez a sua situação atual, para você, represente o fim. Eu estou no fundo do poço. Mas quem sabe, o que para você é fim, talvez seja o início. O início de quê, Rafael? O início de um recomeço. Ao invés de olhar que é o fim, quem sabe você não possa dizer que é o início. Que é o início de uma nova oportunidade, diante de ter se aprendido a viver e a olhar para a vida de uma outra maneira. Porque tudo tem a ver com a forma como eu vejo a vida, tudo tem a ver com a forma como eu compreendo aquilo que está diante de mim, ou aquilo que chegou até a minha vida. Estava com um casal hoje cedo, e eu disse para eles: olha, se chegou aí para vocês essa situação, é porque de alguma forma Deus, Ele deu condições para que vocês pudessem avançar com isso. Mas por quê? Mas para quê? Mas o quê? As perguntas, irmãos, elas estão aí, e nem sempre teremos todas as respostas, porque a vida, ela não é feita de respostas. A vida, ela é feita de perguntas, e são as perguntas que nos movem. A questão é, o que eu vou fazer com isso? Entende? Fevereiro do ano passado, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Fevereiro, hoje de novo. Fevereiro do ano passado. E essa pessoa, nos 10, 15 minutos, num relance, contou um breve testemunho da sua história. E eu disse: uau, que testemunho incrível de vida. E essa pessoa disse para mim: eu tenho muita vergonha dessa vida. Eu tenho muita vergonha do que aconteceu, do pai, da mãe, da história, dos abandonos, das tristezas. E eu, ao olhar e ao ouvir muito pouco da história, eu disse: que história extraordinária, que história de inspiração para outras pessoas. E eu disse para essa pessoa: você precisa ir no Amós, cara, você precisa ir. Porque o Amós, muito mais do que um encontro com Deus, é um encontro consigo mesmo. É quando a gente tem a capacidade de pegar um espelho e olhar para nós mesmos. E por que não dizer algumas coisas? O que você está fazendo com a sua vida, hein? Por que você decidiu, diante de tudo aquilo que você sabe que você pode, se deformar? Porque é fácil se deformar, queridos. Porque a luta, quando bate a porta, porque quando o diagnóstico fechado ele vem, é difícil de viver. Agora você vai decidir se você vai enfrentar ou se você vai recuar. O Fabão, que está aqui na minha frente, foi tirar algumas pintas no corpo. Uma aqui, o médico disse: precisa de uma biópsia urgente. Aí eu vou ver. Não, você não está entendendo. Eu preciso que você faça uma biópsia. Pode ser um câncer. O quê? Câncer? Está amarrado, está repreendido. Amarra, mas solta. E aí quando vem o envelope, difícil é quando o envelope é aberto e o médico diz: fazendo caras e bocas, é um câncer. E a gente vai ter que operar. O que fazer diante de uma impossibilidade? Eu posso me autocomiserar, ter pena de mim mesmo, me vitimizar e dizer que todos me abandonaram. Paulo disse: todos me abandonaram. E não se engane, se você ainda não sofreu abandono em algum momento da sua vida, você vai sofrer. Tive a oportunidade de perguntar numa reunião quarta-feira passada com Ricardo Agreste, e eu perguntei para ele qual o maior desafio dentro desse tempo presente enquanto um pastor. Ele falou: aprender a lidar com decepções. Se você não se decepcionou, ele disse, você vai se decepcionar. Se você já se decepcionou, você vai se decepcionar de novo. Agora a questão em si não é a decepção, e sim
De que forma eu vou lidar com isso? Porque na grande maioria das vezes, nunca é pessoal. Igreja é um lugar de conflitos. Eu prejulgo que 80% de um pastor de uma igreja local, 80% do tempo, é mediando conflito entre ovelhas. E às vezes eu me sinto como Moisés, lá no deserto, quando os vizinhos vinham, comeu minha galinha, o meu bode está no meio, e aí aqueles problemas todos. E aí de repente você tem que mediar esses conflitos. E quantas foram as vezes que eu disse para algumas pessoas aqui: deixa eu te falar uma coisa, não é nada pessoal com você, porque talvez essa mesma pessoa já tenha tido problema com A, com B ou com C. É o que o pai do existencialismo moderno disse, Jean Paul Sartre: o que realmente importa não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. E Paulo entendeu isso muito bem, porque ele resolveu dizer: eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Será que eu tenho aprendido? Será que as lutas e dificuldades que eu vivi em 2023 me fizeram aprender? Porque quando eu olho para os meus desertos, para os abandonos que eu vivi, para as impossibilidades que estiveram diante de mim, e para quando eu olho para onde eu estou hoje, de alguma forma eu preciso entender no que eu me tornei, ou no que eu me permiti. Por isso que Paulo ele fala com propriedade: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso o quê? Eu posso ter dinheiro, e o dinheiro nunca vai me ter. Eu posso ter enfermidade no meu corpo, mas a enfermidade nunca vai me ter. Eu posso ser abandonado pelos homens, mas nunca me sentirei abandonado por Deus. Eu posso me sentir sozinho, mas nunca esquecido por Deus. Eu posso ter pouco, eu posso ter muito. Eu não me prendo a nada. Não é um estado de alienação, é um estado de consciência plena de que tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E de que forma eu tenho sido essa mensagem? Alguém um dia disse que talvez nós seremos a única Bíblia que alguém vai ler. Qual é a mensagem que as minhas atitudes e os meus comportamentos têm falado? Porque aquilo que eu faço fala mais alto do que aquilo que eu falo. Qual é a mensagem que eu tenho falado para os meus filhos? Porque, irmãos, aqui vocês não me conhecem. Eu sempre digo isso. A maioria de vocês não me conhece. Quem me conhece é Carla, é Mirella, é Tito, que sabe quando eu estou de mau humor, de bom humor. Hoje eu vim com esse blazer que eu peguei do cara da caneta azul lá, o Manuel, sei lá, não sei das quantas. O irmão até me chamou de Smurf, eu repreendi ele na hora. Tá, sangue de Jesus. Sem inveja. Mas a verdade é que quem me conhece são as pessoas que estão ao meu lado, que sabem verdadeiramente como eu sou e como eu lido com as impossibilidades que estão diante de mim. Mas nós conhecemos a Paulo, e para nós é mais fácil porque conhecemos sempre o final da história. E por isso que no final da história ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Não importa o que tenha acontecido com Paulo, nada roubou a fé dele, nada roubou a convicção de que Deus em Cristo, não importa o que aconteça, absolutamente sempre nos conduzirá em vitória. Sempre. Irmãos, escute isso: ninguém consegue vencer de quem não desiste nunca. Me lembro que na corrida do ano passado, Setembro Amarelo, Railan está aqui, 5 quilômetros. Para você pode parecer nada, porque você é um atleta, mas para mim, que eu não corro, e eu determinei, eu falei: eu vou correr, pastor Everson. Eu falei: eu vou correr. E eu não contava com o sol que estava fazendo, que muitos diziam que
Não era nem um sol escaldante. E para mim foi muito difícil. E quantas foram as vezes, Jailan, que naquela prova eu pensei em desistir. E às vezes eu vi o cara da fotografia e eu falava, não posso passar andando, né? Tem um pôster lá em casa, no meu quarto, que eu botei. Virei atleta. E aquilo me dava um gás. E quando chegou ali perto do parque, Juninho, eu falei, meu irmão, vou dar uma andada aqui que eu não estou aguentando mais. Eu falei, pelo amor de Deus. Veio um cara que já tinha chegado no final e resolveu voltar. Eu não sei, um Ironman. E o cara veio e ele falou, pastor, vamos. E de repente ele colou do meu lado e ele falou, levanta a cabeça para facilitar a respiração. Olha para cima. E ele começou a ser um instrumento de Deus. Porque Deus sempre coloca alguém. E nesse caso aqui a Bíblia fala que Deus colocou Epafrodito. De alguma forma. Em outro momento, a Bíblia diz que Paulo, na mesma situação, Deus colocou Onesíforo, que por muitas vezes me recreou, me reanimou. Você sabe o que é recriar alguém? É produzir refrigério. Você que já estudou um dia, recrear vem de recreio. E a hora do recreio é a hora da pausa. Então, Paulo diz que Onesíforo por muitas vezes o recreou. E foi exatamente o que ele fez aqui. E foi exatamente o que esse irmão fez. Colou do meu lado, virou meu amigo, está no Instagram, a gente se fala. E aí ele correndo, e ele falou, já estava longe ainda. E eu pensando em desistir. Sabe aquela fadiga, batendo aqui o coração. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou apagar. Aquela autossabotagem que a gente produz. Quem conhece você é Deus, meu irmão. Mas fiel é o Senhor, que quando permite ou produz a tribulação, envia também o quê? O quê? O escape. Então não diga que não vai aguentar, porque quem conhece o seu limite é Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, meu irmão, fique tranquilo. Deus está no controle. O irmão começou a dizer para mim, você está ouvindo? Ele disse para mim, você está ouvindo? Eu não conseguia nem responder ele, eu não conseguia respirar. Você está ouvindo a música? Já está chegando. Faltava 1 quilômetro, meu irmão. Você está ouvindo a música? Por algum momento aquelas palavras vinham como refrigério na minha alma e me faziam parar de pensar no estado atual que definia a minha situação e que dizia para mim, para. Paulo, ele decidiu fazer da sua própria vida um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Será que a minha vida é esse sacrifício a Deus? Ou será que a minha vida é uma vida de murmuração? Uma vida de reclamação? Uma vida onde a todo momento eu, estou reclamando de tudo e de todos? Será que quando eu olho para as dificuldades que eu tenho passado, eu só consigo ver que eu sou um para-raio, que tudo desemboca em mim? E Paulo, ele não responsabilizou ninguém. Ele disse, quando eu comecei esse negócio de pregar o evangelho, ninguém. Mas não tem problema. Ou seja, quando eu dei início, eu não tive apoio de ninguém. Talvez você não tenha apoio de ninguém. Isso não é um problema para você. Se você tiver a validação dos céus, isso é mais do que suficiente. Então é preciso, irmãos, e eu caminho para o final, é preciso nesse tempo presente aprender. Aprender o que, Rafael? Aprender a não se deformar diante das situações difíceis que chegam até nós. Continuando, o Fábio, e aí, precisa operar. Ele falou, vamos operar, meu irmão. E aí, conversando com ele, ele disse para mim, rapaz, surgiu outra pinta. Levei no médico, o médico falou, vou ter que operar. Eu falei, de novo? Ele é. Eu falei, como é que você está? Ele falou, eu estou em 2 palavras. Eu falei, é mesmo? É. Quais são essas palavras? Beleza e paciência. Eu falei, rapaz, foi algum filósofo? Alguém que escreveu isso, está na Bíblia? Ele, não. Eu falei, então me explica isso. Eu tenho um problema, se eu posso resolver, beleza. Se eu não posso, paciência. Filosofou.
Então se trata disso. E aí, o que você vai fazer? Vou operar. E falei com o médico, pode marcar a cirurgia. Ah, é? Por quê? Porque eu aprendi. Eu aprendi a não me deformar diante de um nome, porque um nome não pode me deformar, mesmo que esse nome se chame câncer. Porque está comigo aquele que venceu a morte. Então nele eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. É exatamente na nossa fraqueza que a graça de Deus, ela nos fortalece. Não é quando a gente se sente forte, é exatamente quando a gente tem a capacidade de se esvaziar de nós mesmos, para nos tornar cheios dele. Porque tudo o que fazemos não tem a ver conosco. O culto não é pra gente. Peraí, o culto tem que começar, as pessoas... Não, o culto não é pra gente, a palavra não tem a ver com a gente. Romanos no capítulo 11, verso 33, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele, tudo é por meio dele, tudo é por ele. Se coloque de pé. Eu queria nessa noite que você fechasse seus olhos e que de alguma forma você permitisse agora de olhos fechados, porque quando fechamos os nossos olhos, olhamos para dentro de nós e temos a capacidade de fazer uma avaliação da nossa vida, daquilo que temos enfrentado, do passado. Será que realmente eu quero que 2023 seja diferente de 2024, ou melhor, 2024 seja diferente de 2023? Ah, eu realmente quero. E o que eu tenho feito para isso? Então, a pergunta que eu faço é: o que realmente é uma responsabilidade sua nessa situação que você está passando? Chegou a hora da gente assumir as nossas responsabilidades. Chegou a hora da gente deixar de ser menino e verdadeiramente assumir as nossas responsabilidades diante daquilo que nós estamos vivendo. Não, realmente, parte disso que eu estou vivendo são frutos de escolhas minhas. Eu escolhi, eu plantei, então eu vou colher. Então eu vou decidir nessa noite, eu vou decidir aprender com isso. E quando a gente aprende, irmãos, é igual andar de bicicleta. A gente pode ficar um bom tempo sem andar, mas se a gente colocar a mão em uma, você pode ter certeza que logo logo a gente pega o jeito e sai andando novamente. Quem aprende a não se deformar com o dia mal, vai entender que na vida tudo passa. Ter dinheiro passa, passar por dificuldade passa, ter dia bom passa, ter dia mal passa, viver enfermidade passa, mas uma coisa permanece para sempre: a palavra de Deus nas nossas vidas. Fiel é aquele que prometeu. Deus não muda, Deus não mente, Deus não sofre sombra de variação. O nosso problema não é falta de palavra. A gente não precisa de palavra. Eu acho que a gente não precisava nem de ouvir a palavra, porque o que a gente precisa é colocar em prática aquilo que a gente já ouviu. O problema é que a gente está sempre ouvindo, e a gente não tem a capacidade de colocar em prática como Paulo, ou seja, de aprender. Então eu preciso aprender. Então, se de tudo que eu disse aqui, você pegar uma coisa que o Espírito Santo falou, você vai falar assim: cara, eu vou aprender isso. Eu tenho certeza que isso pode e vai mudar a história da sua vida, porque isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela transforma, ela muda, ela restaura. Ela nos dá a oportunidade verdadeiramente de acreditar que é possível recomeçar. Feche seus olhos. Se essa palavra falou com você, se foi o Espírito Santo e não eu que aqueceu o seu coração, e você entende que você precisa aprender algumas coisas diante das lutas que você tem enfrentado, enquanto o Ministério de Louvor vai entoar essa canção, eu queria que você viesse aqui. Eu vou orar junto com você. Sai do seu lugar, isso, sai do seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você que veio aqui à frente, quero dizer para você que não é uma oração forte que vai mudar a sua realidade.
sabe? Não é uma palavra forte que vai mudar o seu destino. O que realmente vai fazer com que a sua vida possa mudar é a sua percepção. Porque esse cálice, esse pão representa aquilo que já foi feito por nós. Só que de alguma forma, se eu não entendo que esse cálice e esse pão tem validade e autoridade sobre a minha vida, que existe uma aliança sobre a minha vida, que Deus resolveu entregar não o filho dele, Deus entregou tudo. A maior oferta quem deu foi Deus, porque Deus não deu o filho, Deus deu tudo que ele tinha. E ele deu por quê? Ele deu por amor a mim. Então qual é o meu preço? Eu tenho o preço de sangue. Então, se eu tenho preço de sangue, eu passei da condição de criatura para a condição de filho de Deus. Então, se eu sou filho, eu tenho direito a tudo que a cruz conquistou. Eu não sou vítima da minha história. Eu não sou um coitadinho, uma coitadinha. Eu não sou alguém que preciso ir, sabe, clamar e pedir a Deus. Não, não, não. Você é um filho e você é uma filha. E um filho de Deus, ele pensa como um filho de Deus. Ele se comporta como um filho de Deus. Ele até pensa em desistir, mas ele se levanta e acredita que não é o fim. Porque não é a circunstância que define quem eu sou, é aquilo que a palavra de Deus determina sobre mim, aquilo que está sobre a minha vida, o sangue de Jesus. Ele se fez maldito por mim, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Então declare aquilo que você é. Não é positivismo, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa, é ela que transforma. Então, verdadeiramente, você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas. Eu posso o quê, Rafael? Eu posso passar por adversidades e não ficar pelo caminho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar por homens e mulheres que vieram no teu altar. Eu não sei qual é a realidade, a situação, mas a mim também não importa, e sim é o Senhor que conhece e sabe. E eu quero pedir que em nome do teu Filho amado Jesus, que morreu, mas que também ressuscitou, por cada um deles que estão aqui, eu quero declarar profeticamente, através da tua palavra, que tudo aquilo que impedia, tudo aquilo que limitava uma visão espiritual, toda miopia espiritual, eu quero repreender no nome de Jesus. Toda visão distorcida de si mesmo, todo vitimismo, toda inferioridade, toda baixa autoestima, todo sofisma, tudo aquilo de alguma forma que impede, que atrapalha e que dificulta verdadeiramente os teus filhos de aprenderem e de declararem, assim como Paulo declarou: eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Eu declaro que eles são livres, livres para viver, para terem muito e não se ensoberbecerem, para passar por dias de dificuldade, mas não profanarem contra o nome do Senhor, entendendo que tudo passa, mas que por pior que possa ser a situação, mais cedo ou mais tarde sempre vai passar, no nome de Jesus.